É dia 31 de dezembro de 2025 e hora antes da virada do ano você coloca uma roupa branca, porque em algum momento da sua vida te disseram que o branco traz paz, pureza e boas energias. Você nem acredita muito nisso, mas também não quer arriscar passar o Réveillon vestido de preto e atrair tristeza pro ano novo, né? Aí você coloca a sua camiseta branca, sua bermuda branca e até o chinelo branco. Você se olha no espelho, ajeita a roupa e pensa, agora sim, pode vir 2026. Só que aí, no meio do caminho pra praia, um pensamento invade a sua cabeça como um raio. Meu chinelo. Você se lembra que deixou outro chinelo virado pra baixo no quarto e instantaneamente o coração dispara. Porque sim, você sabe o que isso significa. Sua mãe pode morrer. Então lá vai você de branco correndo igual um raio de volta pra casa pra salvar a vida da sua mãe. Chega suando, entra no quarto e lá está ele, o chinelo, virado de cabeça pra baixo, te encarando. Você o desvira com todo o respeito que um chinelo merece e suspira, aliviado. Pronto, mãe salva. Agora posso ir. De volta à rua, você segue até a praia. A cada passo, o cheiro de comida, música e fogos vão se misturando no ar. Só que no meio do caminho, um gato preto cruza bem na sua frente. O coração até para por um segundo. Você tenta rir, mas uma parte de você pensa, será que é um sinal? Será que eu vou começar o ano com azar? E segue andando, mas meio desconfiado, olhando para os lados para ver se o universo vai aprontar mais uma com você. Chega na praia e você encontra um quiosque para tomar algo com seus amigos. Sentam, pede água de coco e começam a conversar. De repente acontece algo curioso. Você e um amigo pensam a mesma coisa ao mesmo tempo e falam em voz alta. Vocês se olham e riem, mas no meio da risada alguém diz: isso dá má sorte, sabia? Então, como se fosse automático, vocês batem 3 vezes na madeira da mesa. As horas estão passando e o ano novo vem se aproximando. Já fazia horas que você não comia nada, então decide comer um petisco para enganar a fome. Só que você lembra que ainda não é meia-noite, mas se convence a comer, pois a fome estava enorme. Enquanto você leva o petisco à boca, um vento forte vem do nada e o petisco que você ia morder cai no chão. No silêncio absurdo, você olha pro petisco no chão, o cérebro calcula em segundos, será que dá tempo? Se eu pegar rápido? E a regra dos 5 segundos entra em ação. Você se abaixa e pega o espetinho com uma agilidade digna de ninja, dá uma sopradinha e come. Pronto, o chão nem teve tempo de infectar. Chega meia-noite, os fogos estouram, as pessoas gritam e o céu vira uma explosão de luz. Você pula 7 ondas, faz um pedido para cada uma e um novo ano começa. Com certeza você deve ter uma das superstições que apareceu nessa história. Pode ser a crença do chinelo do gato ou de bater 3 vezes na madeira, ou de até usar branco no Réveillon. Sabe por quê? Porque você é brasileiro. E o brasileiro, meu amigo, é praticamente um museu ambulante de superstições. A gente finge que não acredita, mas também não arrisca. Ninguém quer ser o primeiro a testar o azar, né? E o mais curioso é que essas crenças fazem parte do nosso dia a dia há tanto tempo que a maioria das pessoas nem lembra de onde elas vieram. Você já parou pra pensar de onde veio tudo isso? Quem foi a primeira pessoa que olhou pra um chinelo virado e pensou, agora minha mãe vai morrer? Ou quem decidiu que um simples gato preto poderia mudar o destino de alguém? Pois é, essas crenças que hoje só parecem manias do dia a dia têm origens muito mais antigas e surpreendentes do que a gente imagina. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Quem nunca ouviu aquela frase clássica, vira esse chinelo agora? Quer matar sua mãe, é? A gente ouve isso desde pequeno, e por mais absurda que pareça, essa superstição sobre o chinelo virou quase uma regra dentro das casas brasileiras. Mas da onde veio isso? Será que alguém um dia realmente acreditou que um chinelo virado poderia causar a morte da mãe? Vamos voltar no tempo, século XIX, interior do Brasil. A maioria das casas era de chão batido e os calçados eram coisas simples, feito de couro, palha ou mais tarde de borracha. Agora imagina o seguinte, depois de um dia inteiro trabalhando na roça, o cara chega em casa, tira o chinelo e deixa ele jogado, virado para baixo, com a sola encostando na poeira, no barro e nas sujeiras que ele trouxe da rua. E naquela época, sujeira era coisa séria, não existia saneamento, nem produto de limpeza, e qualquer contaminação poderia virar uma doença grave, que em muitos casos podia ser fatal. Então, para evitar que a casa, e principalmente o quarto da mãe, que era sagrado, ficasse sujo, as mães começaram a repreender os filhos de um jeito dramático,
menino, vira esse chinelo, se deixar assim é a morte da mãe. E pronto, daí nasceu o terror psicológico mais eficaz da história. A parte engraçada é que hoje em dia quase ninguém acredita de verdade nisso, mas todo mundo vira o chinelo automaticamente. É tipo um reflexo cultural. Você pode ser o maior cético do mundo, mas se vê um chinelo virado, o cérebro já grita, desvira, desvira, desvira. E o mais curioso é que ninguém lembra de onde veio, mas todo mundo repete o costume. É o poder das crenças populares. Elas viram parte da rotina, mesmo que a gente não perceba. Pra gente entender a história do cruzar os dedos, a gente precisa voltar mais de 2000 anos atrás, lá para os primeiros séculos depois de Cristo, quando o cristianismo ainda era proibido no Império Romano. Naquela época, ser cristão poderia significar prisão, tortura ou até morte. Então, os seguidores de Jesus tinham que se comunicar em segredo. Eles não podiam sair por aí fazendo o sinal da cruz na frente dos soldados romanos. Então, o que eles faziam? Criaram gestos discretos, pequenos símbolos, para reconhecer uns aos outros e pedir proteção. Um desses sinais era justamente cruzar os dedos. O gesto representava a cruz de Cristo e significava que Deus me proteja, que dê tudo certo. Ou seja, cruzar os dedos era literalmente um pedido de bênção. Séculos depois, o cristianismo se espalhou pelo mundo e o gesto perdeu seu sentimento religioso. Ele virou uma superstição popular. Agora, cruzar os dedos já não era um símbolo sagrado, era um reflexo cultural, um jeito de afastar o azar ou torcer para algo dar certo. E o mais interessante é que, mesmo quem não acreditava em nada espiritual, ainda faz o gesto sem perceber. Tipo, antes de uma entrevista, um sorteio ou até uma aposta. O dedo cruza sozinho. É como se o cérebro dissesse, vai que ajuda, né? De onde veio a ideia de que um simples gato, só por ser preto, pode trazer má sorte? Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para a Idade Média, um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Naquela época, as pessoas viviam com medo de tudo: pestes, doenças, bruxas, demônios e castigos divinos. E qualquer coisa que fosse misteriosa ou diferente já era vista com desconfiança. Foi aí que os gatos pretos começaram a ser perseguidos. Eles eram animais noturnos, silenciosos, com olhos que brilhavam no escuro e pareciam justamente quando o sol se escondia. Para muita gente, isso parecia coisa do demônio. E para piorar, algumas mulheres que viviam sozinhas e cuidavam de gatos foram acusadas de bruxaria. Diziam que elas faziam pacto com o diabo e que seus gatos eram os familiares, espíritos malignos disfarçados de bichos. Com o passar dos séculos, a superstição se espalhou pela Europa. Cada país criou sua própria versão. Na Inglaterra, diziam que se um gato preto cruzasse o seu caminho, ele estava bloqueando sua sorte. Na França, acreditavam que o gato preto era um disfarce do próprio Satanás. Mas o curioso é que, em algumas culturas, o gato preto é exatamente o oposto, um símbolo de sorte e proteção. No Egito Antigo, por exemplo, os gatos eram considerados animais sagrados. Eles estavam ligados à deusa Bastet, protetora da casa, da fertilidade e da boa fortuna. Ter um gato preto em casa significava ter a bênção de deuses, e matar um gato, de qualquer cor, era um crime gravíssimo. Ou seja, em uma parte do mundo, o gato preto era maldição, e na outra era milagre. Para entender essa superstição, a gente precisa voltar muito antes do cristianismo, num tempo em que as pessoas acreditavam que a natureza era viva e que tudo tinha um espírito dentro. Entre os povos celtas e nórdicos, por exemplo, existia uma crença muito forte. As árvores eram moradas dos deuses e dos espíritos protetores. Eles acreditavam que dentro do tronco, nas folhas e até nas raízes, viviam forças divinas capazes de proteger o homem do mal. E quando alguém sentia medo, inveja ou mau presságio, bastava tocar a madeira para pedir proteção ao espírito que morava ali. Era como se o toque dissesse: "Ei, espírito da floresta, me protege, por favor." Ou também para agradecer por algo bom e garantir que os deuses não mudariam de ideia. Era um gesto simples, mas cheio de significado, um pedido silencioso de proteção. Mas por que 3 vezes? Por que não uma ou 2? Aí entra outro simbolismo antigo. O número 3 sempre foi visto como sagrado, representa a perfeição, equilíbrio
equilíbrio e proteção. Por isso, quando a gente bate 3 vezes na madeira, é como se reforçasse o pedido de proteção em todos os planos possíveis: espiritual, físico e emocional. A chamada regra dos 5 segundos é uma das superstições mais modernas da nossa lista. Diferente de cruzar os dedos ou bater na madeira, essa nasceu no mundo já cheio de ciência, onde a gente ainda tenta negociar com a sorte. Segundo a teoria por trás dessa superstição, tudo começou por causa de um imperador. Lá no século XIII, Genghis Khan, o famoso líder mongol, acreditava que a comida que caísse no chão ainda poderia ser comida, desde que o imperador dissesse quanto tempo ela podia ficar lá. Ou seja, não existia a regra dos 5 segundos, existia a regra do imperador. Se ele dissesse 10 segundos, então beleza, a comida continuava válida. A lógica era simples e um tanto duvidosa. A palavra de Genghis Khan valia mais do que qualquer bactéria. Com o passar dos séculos, essa crença se espalhou e foi sendo adaptada em vários lugares do mundo. Até que nos Estados Unidos, alguém, ninguém sabe exatamente quem, resolveu colocar um número fixo. Hoje, ela já faz parte do nosso cotidiano, tá no churrasco, na festa, na casa da avó, na mesa do escritório. É quase um reflexo automático. Caiu, olhou pro lado, ninguém viu. 1, 2, 3, pronto, ainda tá valendo. Você já percebeu que, sem nem pensar muito, muita gente tem um costume de começar o dia pisando com o pé direito? Tipo, acordou, levantou da cama, opa, pé direito primeiro. Você vai entrar num lugar novo, pé direito na frente, pra dar sorte. E o mais curioso é que a maioria nem sabe o porquê. Faz porque aprendeu vendo alguém fazer. Mas essa mania que parece tão simples tem uma origem muito mais antiga e simbólica do que a gente imagina. Pra entender, a gente precisa voltar pra época dos romanos antigos, lá atrás, bem antes de existirem relógios, igrejas e até calendários modernos. Os romanos eram completamente obcecados por preságios e sinais de sorte. Tudo o que aconteceu ao redor deles era interpretado como aviso dos deuses. Se um corvo voasse para a direita, ótimo sinal, para a esquerda, azar. E isso se estendia também aos movimentos do corpo. Naquela época, o lado direito era associado à luz, prosperidade e bênção dos deuses, especialmente Júpiter, o deus mais poderoso do panteão romano. Já o lado esquerdo, ou sinistro, era o oposto: escuridão, azar, coisas ruins. Inclusive, a própria palavra sinistro, que a gente usa até hoje, vem do latim sinister, que literalmente significava esquerdo. Então, para garantir que o dia fosse bom, os romanos criaram o hábito de iniciar qualquer coisa com o pé direito, fosse um ritual, uma batalha ou simplesmente sair de casa. Era uma forma de mostrar respeito aos deuses e pedir proteção. E como boa parte das tradições antigas, isso foi sendo passado de geração em geração e chegou até a gente, misturado, adaptado e até reforçado por crenças religiosas mais modernas. No fim das contas, todas essas superstições que a gente citou hoje, do chinelo virado ao gato preto, do pé direito ao toque na madeira, mostram algo muito curioso sobre nós: o quanto o ser humano sempre buscou controlar o que não podia controlar, encontrar proteção e se sentir mais seguro diante do desconhecido. Se você curtiu descobrir essas histórias por trás das superstições brasileiras, deixa seu like agora, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e me conta nos comentários qual dessas superstições você mais acredita ou a que você acha mais engraçada. Quero saber sua opinião.